Oba, meus catequizandos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de catequese aqui junto com o meu grande amigo Ademar. Como é que você tá, Ademar? Muito que bem, depois de um tempinho voltamos com um Estamos de assunto volta, bem quente e bem na véspera. bem na véspera, né? Esse mês de outubro, vai chegando no final assim, a minha caixinha vira uma maravilha porque todo mundo só quer falar de uma coisa: Halloween. Então hoje eu vim aqui falar sobre Halloween, vim aqui falar sobre Halloween e por que. Eu acho que eu queria colocar como subtítulo do vídeo: Halloween. Por que que você tem que parar de ouvir Padre Exorcista? Definitivamente. É É, pra... justamente a questão da contaminação espiritual que colocam, né, dos padres exorcistas. Exatamente, exatamente. Existe muito. Antes da gente entrar ali, eu só queria. Eu não tenho nada contra os padres exorcistas em si, mas é que existe uma cultura em volta deles de se colocar, tipo, um padre exorcista falou logo. E, gente, não é assim. Inclusive, existem poucas classes na igreja hoje que eu vejo falando mais coisa sem embasamento nenhum do que pessoas falando, olha, segundo um padre exorcista, normalmente, quando alguém fala ouvir de um padre exorcista, vem seguido de alguma atrocidade ou alguma coisa muito distante da fé. Mas isso é um assunto que a gente pode pegar um outro vídeo só para falar disso. Eu quero entrar primeiro no Halloween. E primeiro eu quero ir para o ponto que se criticaria o Halloween, de que não seria, que seria pecado um católico participar e que seria errado um católico participar, vem de uma ideia assim, de uma associação do Halloween a práticas pagãs. Então, vai falar tipo, o padre exorcista falou que não, o católico não vai para Halloween porque o Halloween é o Natal de Satanás, Halloween é a Páscoa de Satanás, Halloween é onde os espíritos do mal ficam mais fortes e é onde a época do ano que mais acontecem rituais pagãos. Abre o portal do Abre o mundo portal. espiritual. E eu queria entrar primeiro nessa parte de paganismo. Da onde que vem essa associação do Halloween com festas pagãs? Existe alguma festa pagã que era celebrada é, nessa época do ano? Eu vou falar essa época do ano porque essa festa que é associada, ela não era necessariamente atribuída ao dia 31, ao dia do Halloween, mas era por essa época do ano, que é o Samhain. Samhain é uma festa celta que a gente sabe muito pouco sobre ela. Por quê? As pessoas, tudo que a gente tem de registro do Samhain é registro posterior, né? Então, assim, você tem coisas a partir do século XV, mais ou menos, falando sobre o Samhain e datando ele como uma coisa antiga. Então, assim, o Samhain não se inicia no século XV, com certeza, quando as pessoas estão falando sobre ele no século XV, ele já é uma coisa que acontecia antes, né? Então, ele é atribuído ali até o início da Idade Média, talvez ali também indo para época, pro final da Idade Antiga, né? Mas a verdade é que a gente sabe muito pouco sobre como realmente era esse festival. O que a gente sabe? Ele era feito nessa época do ano. Ele vai de uma crença de, por conta da troca de estação, o véu que separa o mundo espiritual estaria mais fraco, então você vai ter. Inclusive na parte celta, ele é muito mais associado a criaturas do que a mortos, tá? Ele é associado muito a as fadas vêm para aqui pro mundo, os trolls vêm aqui pro mundo, ele é muito voltado para esse lado, e aí eles tinham lá as coisas de pagãos que eles fazem, e isso foi registrado ali no século XV, e recentemente começa a ser trazido de volta por essa galera neopagana. Existem movimentos pagãos aí que surgem na modernidade, e aí por conta disso vai ali tentando resgatar, né, para dar uma legitimidade ao seu movimento neopagão. O que você faz? Tenta trazer uma coisa muito antiga para colocar essa raiz ali e mostrar como você é uma coisa válida. Então eles tentam trazer com tudo de volta esse Samhain. E é aí que acaba a origem dele com o Halloween. É só uma festa pagã que a gente nem sabe ao certo como era celebrada e que era celebrada mais ou menos nessa mesma época que a gente tem o Halloween. E eu falo, de novo, voltando a essa questão da mesma época, porque não foram eles que decidiram essa data do Halloween do dia 31. Inclusive, já vou passar para você, Ademar, para explicar por que, que a gente tem o Halloween no dia 31, o que é Halloween, por que, que chama Halloween, né?
Então, a questão do próprio Halloween vem de All Hallows Eve, de que vem essa origem da palavra, a véspera do dia de Todos os Santos. Então, há essa mescla, que inclusive é bom destacar que essa festividade, ela é céltica pagã, que o Joe acabou de falar, que era uma característica de uma festividade muito regional. E vai se misturar nessa concepção do Halloween, porque o Halloween secular ele é exportado para o mundo pelos Estados Unidos, do qual bebeu de fontes tradicionais de diversas religiosidades e festividades da Inglaterra, que é o berço céltico, digamos assim. Então, o Halloween, ele vai ter alguns elementos que vão ser forçados como pagãos, só que na verdade aí a gente vai entender que é justamente um apagamento da religiosidade católica e colocando nesse lugar uma outra coisa, porque o Joe até falou dessa questão do resgate de algumas tradições do neopaganismo. Eles necessitam disso para se validarem, para ter uma autoridade, para justamente ser convincente às pessoas. Mas a origem verdadeira do Halloween, do seu próprio nome, inclusive tem questão litúrgica. All Hallows Eve, a véspera do Dia de Todos os Santos. O Dia de Todos os Santos, uma festividade católica, autenticamente, puramente católica. A questão cronológica das datas em específico seria muito errôneo de ser aplicado, porque é aquilo que o Joe até falou, não era o dia específico, era uma festividade que corria em dias porque estava muito vinculado a solstícios, por exemplo, a equinócios. A gente vai ver também que é um tema que a gente pode buscar lá quando estiver em dezembro. Será mesmo que o Natal é a festividade do Sol Invictus ou não? Então a gente analisa muito que, buscando descredibilizar a festividade católica, se imputa uma origem, uma dependência ou uma cópia do paganismo. Só que a gente vai entender que não é assim, de fato. Exatamente. E eu quero também, partindo desse pressuposto, assim, existe o Halloween como visão litúrgica da Igreja Católica. Vocês pesquisem isso, vão encontrar facilmente, assim, no missal antigo ali, a liturgia da missa de Halloween. Né? Então ela era uma missa católica. Qual que era a intenção ali? Era você se preparar para o dia de Todos os Santos. Né? Então a ideia era muito lembrar, por conta disso, se lembrar das pessoas que estavam ali na igreja padecente, se lembrar das pessoas que estavam no purgatório, né? Hoje a gente tem aqui, por exemplo, o Dia de Finados, onde é feito especificamente para isso, mas o Halloween também, ali quando ele surge, ele tem muito essa ideia assim de se associar aos fiéis defuntos, né? E agora eu quero começar a entrar nos costumes do Halloween. Esse Halloween que a gente tem hoje, essa ideia de se fantasiar de coisas macabras, essa ideia de pedir doce, essa ideia de o Jack O'Lantern, né? Eu vi um vídeo, Ademar, maravilhoso do Estranha História, que ele, quando ele tá falando sobre as polêmicas do Halloween, ele fala que o Halloween ele é muito criticado por ser uma festa associada a mortos, demônios ou até pior, cultura americana. E para mim, eu julgo que essa é a única crítica válida, né, ao Halloween, é como isso é uma importação de uma festa americana. Mas eu quero chegar em como isso virou essa festa americana, né? De onde que vieram esses costumes? Esses costumes vêm da devoção popular de católicos. Então são costumes que não surgem com pagãos. E qual que era a ideia? Como se tinha o Dia de Todos os Santos, começou-se a se ter essa memória dos fiéis defuntos, começou-se a se olhar para isso, e as crianças, o que elas faziam? Passavam nas casas pedindo pães doces em troca de orações pelas famílias daquela casa. Então falava, olha, me dá um doce, e aí, por esse agrado, eu vou rezar pelas almas de toda a sua família que está no purgatório. Então é daí que vem o doces ou travessuras. É óbvio que a parte da travessura vai mudando com o tempo, né? Aquela parada assim, acho que o maior signo que a gente tem no Halloween moderno é aquela questão da abóbora com a vela dentro, a coisa meio macabra, aquilo ali também surge ali já na Irlanda, né?
mas era com nabos. Eles pegavam um nabo, esculpia, colocavam uma vela dentro para fazer uma cara ali distorcida, uma cara meio macabra. E aí nessa também começou a vir a questão de se fantasiar, e era fantasia de mortos, né? A princípio, por quê? Porque era a festa dos fiéis defuntos, era a festa de se lembrar dos mortos, e a gente tem que lembrar que a gente está falando aqui de uma época onde o conceito de memento mori era algo extremamente relacionado ao catolicismo, né? Então, você tem uma caveira, hoje você fala caveira, a sua tia ali velhinha que gosta de assistir canção nova e gosta de ir pra Aparecida, ela se escandaliza com a caveira. Mas uma caveira foi por muito tempo trazida como um símbolo católico, né, para se lembrar da morte. Então essa questão dessa lembrança da morte, de olhar para o defunto não como um mau agouro, mas como uma pessoa que precisa de oração para poder chegar ao paraíso, estava muito presente ali. Então as crianças se fantasiavam, é daí que vem essa coisa. E isso foi extremamente rechaçado, todos esses costumes, ali pelos protestantes que estavam na Inglaterra. A gente está falando aqui de costumes que eram extremamente fortes entre católicos, e aí quando você tem ali no Reino Unido eles se convertendo majoritariamente pro anglicanismo, começa-se uma perseguição muito forte cultural aos católicos, que estavam concentrados principalmente na Irlanda. E aí, isso foi a partir daí que começou-se a ver essa ideia de demonizar o Halloween. Então, até você falar que o Halloween é coisa do capeta, é coisa que o católico não pode fazer, é coisa que vai estar adorando a Satanás, é coisa que vem dos protestantes. Né? Esses costumes, essas coisas, não é nada chancelado pela igreja, não é nada que a igreja pedia que fosse feito, não é nada litúrgico, mas eram costumes feitos por católicos e que foram condenados por protestantes nessa guerra cultural. Foram adotados com muita força nos Estados Unidos por conta da grande migração que teve, né, de irlandeses para lá, e aí a partir daí começou a se espalhar muito o Halloween lá nos Estados Unidos, e aí a partir dos Estados Unidos começou a virar essa coisa mais ampla, né? Mas agora passando por isso, outra coisa que eu queria conversar, Ademar, queria que você falasse beleza, passando tudo isso, e hoje? Como que a gente vive hoje? O que que a gente pode fazer? Ademar, você pode colocar uma roupa sexy de enfermeira aí numa balada? Como que a gente vive o Halloween hoje? Definitivamente não, respondendo já a pergunta. A gente precisa compreender que hoje o Halloween é uma festa muito secularizada. E, infelizmente, é até uma questão contra-religiosa. A gente vê muitos elementos religiosos sendo utilizados de fantasia com hipersexualização, inclusive. Então, os Estados Unidos, como bom nisso, trouxe uma questão cultural, tornou um objeto de mercado, tirou a sua essência religiosa e exportou para o mundo como sendo essa questão original. Ele fez isso com o Natal, que virou um gordo com uma roupa vermelha, sendo que era um santo católico. Então a gente vai entender que justamente esse esvaziamento de sentido religioso se dá pelo protestantismo. Então o fiel católico que bate de que um católico não pode frequentar o Halloween, porque o Halloween é do demônio, ele está muito mais abraçado com um protestante do que um católico do último milênio. A gente precisa ter essa compreensão. Não é porque a festa foi esvaziada de sentido religioso de que não é possível ser vivida de forma saudável. Isso a gente se encontra também no carnaval. O carnaval tinha essa carga religiosa que se perdeu com o tempo. Há uma possibilidade de se vivenciar um carnaval de forma saudável. Esse Halloween, como que se dá? Justamente desvinculado essa hipersexualização que foi normalizada em muitos ambientes. Então quer dizer que meu filho na festinha, na escola, ele pode ir no Halloween, ele não vai ter uma contaminação espiritual, ele não vai estar pecando? Não, definitivamente não. Ele vai estar confraternizando com seus amigos, só que perdeu essa carga religiosa. Então vai ser mais uma questão do terror, do grotesco, dos monstros, uma questão mais lúdica. Mas que há a possibilidade de ser catequizado diante dessa questão, da existência das questões malignas, mas de uma forma saudável, no sentido de que a gente não deve se entregar a isso e não deve temer extremamente isso. E a gente pode, inclusive, depois abordar como que a figura do demônio, em outros episódios, é tratado pela sociedade secular como um todo. Porque, adivinha só?
o mesmo Estados Unidos potencializou o poder do demônio. Então, a gente precisa ter essa compreensão. No fim, tudo cai nos Estados Unidos como esse pivô da prejudicação de vários elementos, figuras católicas. E a gente ainda é obrigado a ver católico defendendo essa desgraça desse país. Como eu falei, para mim o único argumento válido para se criticar o Halloween é criticar a importação de uma festa americana para dentro do Brasil. O negócio é dia do Saci, Ademar. Mas, brincadeiras à parte, né, gente? Que é óbvio que eu tô exagerando aqui. Mas é importante muito isso que você falou. A gente tem que ter essa noção de que é uma festa que foi esvaziada do sentido religioso que ela tinha. Então, como que a gente vive ela? Voltando a dar esse sentido religioso. Hoje é algo que é muito mais associado às crianças, né? Então, assim, você tem filhos, use do Halloween como uma forma de catequese para os seus filhos. Use do Halloween para lembrar ele do sentido original dessa festa, né? E é aquilo, o católico consegue compreender isso muito fácil quando a gente fala do Natal. Porque o católico entende perfeitamente como o Natal foi uma festa que foi completamente secularizada, como o Natal é uma festa que não perdeu-se, diluiu-se totalmente o sentido religioso que ela tinha, virou se encontre com a sua família e troquem presentes. E o católico consegue hoje se reunir com a sua família, trocar presentes e ainda assim falar: o mais importante é Cristo, o mais importante é o nascimento de Cristo. Mas nenhum pai católico deixa de dar um presente de Natal para uma criança. E isso é um elemento completamente ali dessa diluição da festa. Mas ele fala, tipo, ó, aqui o presente tudo, só que é Natal, a gente vai pra missa. É Natal, a gente vai falar de Jesus, a gente vai falar que é o nascimento de Jesus. Mas a parte ali que foi secularizada, a gente ainda continua vivendo. Por quê? Porque a gente é leigo, a gente tem que estar no mundo, a gente tem que viver no mundo. Então, assim, se seu filho tem uma festinha ali de Halloween, me desculpa, vestir sua criança de Frozen não vai levar ela pro inferno. Ela não vai ser pega pelo capeta porque ela se vestiu de Frozen. Não é assim que funciona. Né? Como você bem falou, o próprio Estados Unidos também colaborou muito com essa supervalorização do poder do demônio, que é a gnose, essa desgraça. Tudo volta pra gnose de, tipo, existe um Deus bom e um Deus mau. Não é Deus bom e Deus mau. O diabo não tem esse poder todo. Né? Então, vamos aprender a viver E a gente precisa direito. entender essa questão das próprias festividades católicas, de que a própria igreja reconheceu que foi perdida a essência. Por isso que hoje em dia, liturgicamente, o dia dos fiéis defuntos é outro dia. Isso demonstra que, mas é a culpa da igreja? Não, é de nós. Somos nós que devemos preservar essa religiosidade, porque ela é muito mais popular e cultural do que uma questão eclesiástica. São esses elementos que sustentam essa religiosidade. Se você perde a essência, por exemplo, de levar os ramos na missa, domingo de ramos já perde o seu sentido, em certo modo. Então a gente precisa compreender isso, porque podemos ainda resgatar a própria questão do carnaval, apesar de ser muito difícil na realidade brasileira. E devemos ainda sustentar, enquanto é tempo, o próprio Natal. Porque sabe-se lá quando ele será totalmente dominado pelo mercado. Ainda há esperança nesse sentido. Exatamente. É isso. Acho que conseguimos passar ali por cima. A missão aqui é evitar que vocês endoidem, evitar que vocês virem paranoicos, evitar que vocês caiam no pânico satânico, que é outra pauta importada dos Estados Unidos. Então, Sempre. No import... drama, no escrúpulos. então, assim, sem drama, sem escrúpulo, vamos ter uma vida mais leve, porque ser católico já é difícil o suficiente, viver a fé católica já é difícil o suficiente, se manter em estado de graça já é difícil o suficiente. Vocês não precisam ficar se colocando ainda mais obstáculos do que precisava ter. Vamos focar em ter virtude, vamos focar em ter vida de oração, vamos focar em ser bons católicos e não em ficar tentando achar o capeta em tudo. Amém, Demar? É isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que viu até aqui. Fiquem com Deus, com o amor de Maria. Tchau, tchau.